Saudações! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso módulo sobre aprendizagem de máquina, até mais conhecido como Machine Learning. Quem vai fazer essas apresentações é o Ardson. Hoje vamos conversar sobre agrupamento, em inglês clustering. A nossa agenda vai ser contextualizar o tema, falar o que é clusterização, vamos falar de alguns algoritmos e vamos concluir sobre o tema. Nada melhor do que um exemplo para explicar o que é uma clusterização. Então, vamos colocar aqui num gráfico a relação de alturas e pesos de jogadores de futebol americano. Olha que interessante, né? Dá para ver claramente que esses pontos, ou seja, cada pontinho desse representa um para-ordenado que é um jogador, não é? E esse gráfico dá para identificar aqui dois grupos, né? Ou seja, dois clusters, dois agrupamentos, que são o seguinte, jogadores com uma determinada altura e com um peso e jogadores bem mais pesados, né? E aí o que a gente pode fazer? A gente pode identificar que esses jogadores são aqueles velocistas, né? São jogadores longilíneos, né? Muito velozes. São aqueles jogadores que recebem a bola, então eles têm muita vantagem se eles forem velozes. E para contrapor esses jogadores tem os backs, né? Os backs, né? Que vão evitar que esses jogadores continuem a sua trajetória. Então, até por uma questão de física, eles têm que ser pesados, né? Quantidade de movimento, massa vezes velocidade. Se vem alguém muito veloz, você tem que ter uma massa grande aqui para interpor essa linha, esse ataque. Então, falando melhor, né, sobre agrupamento. Então, agrupamento pode ser definido como o processo de organização de objetos em grupos, onde os membros são similares de alguma forma. Então, um exemplo legal aqui, muito parecido com o que a gente acabou de apresentar, né? Então, a palavra-chave dessa definição é ser similar. Como é que a gente pode dizer que dados são similares a outros, né? Então isso aqui não é uma tarefa automática, né? É uma descoberta, ou seja, por isso que está associado com aprendizagem, né? Você está aprendendo sobre esses dados. Agora entra aqui a ideia, né, de machine learning, né, que está associado com a inteligência artificial. Nós vamos associar a este agrupamento algoritmos, ou seja, existem algoritmos matemáticos que conseguem realizar aquilo que a gente fez visualmente. São algoritmos matemáticos de agrupamento. Então, são eles, né? Alguns exemplos, né? Os algoritmos hierárquicos, no qual podemos dizer um forte exemplo baseado em conectividade, que são os dendrogramas, né? Os algoritmos baseados em centroides, em distribuição e em densidade. Algoritmo hierárquico. Vamos ver aqui efetivamente os dendrogramas, né? Que é essa figura que está aqui em cima. Então você agrupa, né, por conectividades, ou seja, são distâncias que são calculadas entre aqueles pontos. Esse algoritmo tem como característica ser da ordem do número de pontos ao cubo, então ele é um algoritmo muito lento. Aqui a gente está apresentando para vocês o dendrograma que foi desenvolvido para índice de qualidade do ar da cidade de Cubatão, Estação Paris, né? Eu já tinha falado sobre esse exemplo. E aí você vê que existem diversas interpretações, né? Então dá para ver aqui claramente que se você coloca muito poucos pontos, né, você teria muitos galhos, né? E a gente consegue interpretar, a gente fez essa interpretação aqui nessa faixa, onde a gente tem 4 linhas que são cortadas, né? E a gente interpretou que este dendrograma está indicando que nós temos 4 clusters. Tá legal? Outro
algoritmo relacionado com clusterização são os baseados em centroides, né? Então aqui já está até um resultado final. Imagina aqui que se a gente tivesse um conjunto de dados, né, que todos esses dados fossem rostos, né? E aí a gente vai colocando aqui pontos que são representativos de cada cluster, e assim a gente calcula as distâncias, né, para esses centroides, e a gente verifica que a soma dos quadrados das distâncias é mínima, né? Então, essa é uma forma de encontrar centroides, de encontrar agrupamentos, né? Então, tá aqui, até explicitei aqui o algoritmo, né, de como que a gente faz. Então, o problema desse algoritmo é que você tem que estipular um valor de grupos, né, de clusters, o que seria até uma contradição. Como é que você vai indicar quantos clusters se é exatamente isso que você quer resgatar, né? Então, isso aqui é claramente um processo de tentativa e erro. Então, você escolhe aleatoriamente esse conjunto de clusters. A indicação inicial pode ser até através de um dendrograma que a gente acabou de apresentar, né? Aí você cria os clusters, né? Calcula as distâncias dos centroides, e enquanto isso for, computa os valores das médias, né? E enquanto esses valores estão diminuindo, você vai gerando mais clusters até encontrar um número mínimo, né? Na verdade, isso pode ser obtido através de um gráfico de joelho, né, ou cotovelo, onde a partir de determinado K, ou seja, cluster escolhido, o valor da soma dos quadrados das distâncias estabiliza. Tá legal? Uma outra forma de agrupar dados é a partir de distribuições. Então, teria uma distribuição aqui, que poderia ser uma distribuição gaussiana, uma outra distribuição gaussiana aqui, uma outra distribuição gaussiana aqui. Então, isso é uma outra forma de agrupar dados. Uma outra forma é através dessa ideia de densidade, né? Então, densidade lá da física, da química, é massa sobre volume. Então, aqui, transpondo o conceito, obviamente, é o quê? Quantidade de dados, nesse caso aqui por esse espaço, né? Por essa área. Então, a gente associa a similaridade desses valores através dessas densidades. Até citei aqui um método específico, que é esse DB-Scan, né? Density Based Spatial Clustering of Applications with Noise. Ok? Então, você vê que existe uma diversidade aí na hora de agrupar dados. Então, vamos concluir sobre o tema. Primeiro, que é uma aprendizagem não supervisionada, ou seja, nós agrupamos conjuntos de dados segundo as suas distâncias, mas a gente não relaciona nenhuma informação com isso. Essa informação pode ser a posteriori, né? Pode ser um índice de qualidade do ar, como no caso que a gente já discutiu, pode ser uma posição de um jogador no futebol americano, tá? Ou seja, iremos aprender sobre o tema, né? A organização desses objetos é por similaridade, que matematicamente é calculado a partir de distâncias, né? Esses dados são próximos um dos outros, né? E a gente apresentou aqui diversas abordagens que podem organizar os seus dados segundo os seus clusters. Ok? Espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação. Está aqui o nosso e-mail, caso vocês queiram conversar sobre o tema, né? Curtam lá o nosso canal, se inscrevam no nosso canal, fortaleçam aqui a nossa ideia de divulgar conhecimento e informação. Então, duas referências que a gente gostaria de indicar mais fortemente, né? O livro do professor Guttag, junto com as apresentações que ele disponibiliza na internet, e o Wikipedia, que apresenta bastante coisa relacionada com as diversas abordagens de clusterização.